Oi, pessoal, então aqui vou fazer um exemplo para vocês de divisão de números racionais. Para dividir uma fração por outra, então multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então vejam, aqui eu tenho as duas frações que eu quero dividir, né? Mais 1/2 dividido por menos 3/4. Então o que eu vou fazer? O primeiro eu vou repetir, né? Mais 1/2. E o segundo eu vou fazer o inverso dessa fração. Então, vai ficar multiplicando o inverso da fração, que era 3/4, passou a ser 4/3. Então, agora, o que eu faço? Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Para quem não recorda, numerador, o número que está acima do traço da divisão, e denominador, o que está abaixo. Uma coisa muito importante, observar o sinal. Ali eu tenho mais 1/2 que multiplica menos 3/4, 4/3. Então, mais com menos, regrinha de sinais que vocês já viram, mais com menos é menos. Sinais diferentes, negativo, sinais iguais, o resultado fica positivo. Então, ali eu coloquei, ó, 1 vezes 4, 2 vezes 3, o sinal ali ficou negativo, né? E o meu resultado, então, vai ser negativo, ficou 4/6. 4/6. Ainda eu consigo simplificar. Se eu dividir os 2 por o 4 por 2 e o 6 por 2, eu vou ter a minha fração negativa, né, pessoal? Irredutível 2/3, porque não é mais possível dividir o 2/3 por um mesmo número no numerador e o denominador, né? Vamos para um próximo exemplo, então. Aqui eu tenho outra fração, outra divisão com duas frações, ó. Mais 7/5 dividido por mais 4. Ali eu coloquei um embaixo para vocês verificarem como que vai ficar a divisão dessas duas frações. Então, a divisão de frações eu multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, a primeira eu repito e a segunda eu faço o inverso. Ó, ela era 4/1, ficou 1/4. Multiplicação. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, observo o sinal e vou ter ali o meu resultado. Essa fração não é possível simplificar, finalizei a minha divisão com duas frações. Então, divisão com duas frações, mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração e observo os sinais. Muito importante, tá, pessoal? Vamos para o terceiro exemplo, então. Pessoal, aqui o nosso terceiro exemplo, eu tenho uma fração, menos 2/5, dividido por mais 0,5, por um número racional. O que primeiro eu tenho que me lembrar? Que 0,5 é a mesma coisa que 1/2, pois 1 dividido para 2 é 0,5. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a primeira fração, né? Para fazer a divisão de frações ou de números racionais, mais especificamente frações, né? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Eu sei que essa minha fração, que esse 0,5 é a mesma coisa que 1/2, 1 dividido por 2. Aqui eu já botei direto, o inverso de 1/2 é 2/1. Então, ali, menos 2/5, que multiplica mais 2/1, eu vou ficar com observo os sinais, ali eu tenho menos 2/5 mais 2/1, então menos multiplicando mais, sinais diferentes, permanece negativo. Então, o meu resultado eu já sei que vai dar negativo. Multiplico o numerador com o numerador, para quem não lembra, o numerador aqui nesse nosso exemplo é o 2, e o 2, né, pessoal, é o número que fica acima do traço da fração ou do traço da divisão, multiplicando numerador por numerador e denominador, que é o número abaixo do traço, por denominador. Então, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 1, 5. Vamos ver ali o resultado. A minha fração eu sei que vai dar negativa e eu vou ter 4/5. E essa foi a minha fração, resultado da divisão dessa minha fração, 2/5 dividido por 0,5. Menos 2/5 dividido por 0,5 deu menos 4/5.
Não tem como eu simplificar essa fração, porque em cima eu tenho um número par, embaixo eu tenho um número ímpar, e ele não termina em zero, eu não tenho possibilidade de dividir por 2 os dois, nem por 3, nem por 4. Então, permanece assim, esse é o resultado, e é uma fração já irredutível, tá, pessoal? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Até a próxima.